Quer começar, Jorge? Pode? Pode. Vamos lá, pode. Wanderlei, como é que você começa abrindo essa entrevista coletiva? Você prestou atenção ontem no que disse a Patrícia, enfim, as argumentações dela para chegar a esse nível de decisão? Enfim, o que você pode falar para a gente? Como é que você está se colocando diante dessa questão? Começar dando bom dia para todos, né? Foi marcado esse coletivo hoje em função da minha demissão ontem e para nós esclarecermos aí algumas coisas que possam ficar pendentes e aqui estou à disposição de vocês para qualquer tipo de questionamento, entendendo que isso aí tudo faz parte de um processo natural do futebol e cada lado tem os seus argumentos e vocês estão aqui para perguntar, discutir, fazer comparação e assim que eu entendo como a coisa funciona. Ela falou num processo de desgaste que foi irreversível. Você sentiu da mesma forma, enfim, que vocês teria se tornado, por todo esse processo de desgaste, um impeditivo para que o bom ambiente fosse levado adiante, enfim. Você chegou a tomar conhecimento? Legal, desgaste do Luxemburgo, não é isso? Mas saiu eu, Isaías, o Melo e o Lopes Júnior que está para sair. Então não é desgaste só do Luxemburgo, tem desgaste já de 4 pessoas. Está bem claro isso aí. O futebol sem desgaste não funciona. Na empresa de vocês também, em relação de grupo, sem desgaste não funciona. O importante é como é que você trata desgaste, como é que você trata relação de grupo. E você, na minha história de futebol, eu tive alguns desgastes pela frente. Não foram poucos. Mas foi um desgaste. Pô, mas é brincadeira, eu acabei de ligar o negócio. O desgaste, ele existe para você se posicionar em cima de algumas situações que acontecem no futebol. E todas as vezes que eu tive dirigente que se posicionou e que fez valer a hierarquia, os resultados foram muito bons. Eu posso exemplificar para vocês aqui diversos deles que nós tivemos resultados, né, positivos. Do Palmeiras, do Corinthians, do Cruzeiro, algumas pessoas que colocam como desafeto, né, nenhum deles passou a ser pastor de igreja. Né, os meus desafetos, todo mundo foi para a igreja. Eles continuaram sendo desafetos, continuaram sendo jogadores intempestivos, continuaram jogadores disciplinados, e os clubes continuaram fortes, conquistando, se fortalecendo, e a hierarquia sendo mantida. Então a única coisa que... até fez uma reciclagem em função quando eu saí do Atlético Mineiro, eu fiz uma reciclagem importante na minha vida para entender as coisas que estavam acontecendo dentro do futebol, com a Lei Pelé, com a mudança da Lei Pelé, a vulnerabilidade do clube, do técnico, em função da lei, o poder dos jogadores, dos empresários, como é que estão funcionando, a cambada no termo positivo, tantos jornalistas como estão aqui hoje, tantos veículos importantes participando hoje de uma coletiva, antigamente seria para 3, então tudo isso é uma novidade que então essa reciclagem aconteceu. E eu posso dizer que a reciclagem fez muito bem para mim, porque da maneira como eu agia anteriormente, até um pouco intempestivo, em função de algumas indisciplinas, eu mudei, eu fui mais tolerante. Em função do Flamengo alcançar o seu objetivo, que era ir para a Libertadores esse ano passado eu fui... Oi? Ano passado eu fui bem tranquilo, e até fazendo, às vezes, e quem cobriu o Flamengo todos os dias, via que era dessa forma, às vezes fechando os olhos para algum comportamento inadequado profissional, porque o Flamengo tinha que conseguir o seu objetivo, que era a classificação para a Libertadores. E aquilo me incomodava, mas em função das coisas que acontecem no futebol e do objetivo principal do Flamengo, que era levar o Flamengo à Libertadores, eu preferi mudar, ou aceitar e entender e tentar me aproximar e tentar conviver com aquilo que não é a coisa que me deixa sadio, tranquilo, para alcançar o objetivo. E todas as vezes que o atleta chegava
fora do horário, chegava não em condições de treinamento, o que aconteceu, era passado para a diretoria, porque estava sendo feito daquela forma e comunicava a diretoria. Se esse elo da diretoria e a comissão técnica faltou, não é um problema meu, mas era passar tudo para a diretoria, mostrando que aquilo ali não era um comportamento ideal e que na frente poderia trazer problema. E para esse ano, nós começamos a temporada, aonde nós começamos a temporada que eu estou saindo do Flamengo, já saí do Flamengo, já fui demitido do Flamengo. Mas não pelo resultado de campo, resultado do trabalho, pelo projeto confeccionado, por um mês de problemas que não pertenciam ao campo, ao projeto, e sim situações todas desconfortáveis a nível de extracampo. Parte de indisciplina, contrato do jogador, renova contrato com o jogador em cima da hora, vai jogar contra o Corinthians, faltam 2 jogadores, o jogador não chegou para furar o contrato, você faz uma relação de jogadores para serem contratados, jogadores não são contratados, você vai iniciar uma pré-temporada visando os 2 jogos mais importantes da temporada do clube para completar o restante do projeto, e você não vê a coisa totalmente articulada, totalmente preparada, os outros clubes todos se preparando, e você começa a se preparar. Em função, podem ter certeza absoluta, em função dos 2 jogos mais importantes para nós completarmos a etapa de trabalho, nossa, eu preferi puxar o freio de mão. Vocês não são, aqui não tem nenhum idiota, tanto isso que falaram do meu comportamento, que eu tenho uma hora que eu dei uma entristecida, vendo as coisas acontecerem, mas eu falei, eu sou profissional de futebol, eu tenho que me focar nesses 2 jogos, independente dos problemas externos, e foi o que eu fiz, eu me foquei nos 2 jogos do Flamengo, porque eu tinha a obrigação de colocar o Flamengo na Libertadores, que nós concluímos agora. Então me foquei nisso, e ser profissional é você completar a sua etapa, o seu trabalho, sem deixar a parte externa, aí vem a reciclagem, ela atuar em cima de tudo que estava acontecendo e você desviar o seu caminho. Eu não desviei, foquei e consegui terminar o projeto do ano passado, que era voltar com o Flamengo para a Libertadores, que está concluído. Então, a nível de resultado, eu estou muito satisfeito no Flamengo, mas satisfeito pela primeira vez, das 3 vezes que eu passei ao Flamengo, eu concluí uma etapa de trabalho. Não concluímos todos os projetos porque está sendo interrompido, mas eu concluí. E entendo, em função da Patrícia ter ontem falado que desgaste, isolado, eu acho que faltou um pouco mais de pulso em algumas determinações da parte de diretoria, mas eu entendo, até porque ontem na conversa com ela, e se fosse esse o caso, até falei para ela isso, eu senti ela muito sozinha. Então, de repente, também ela está muito vulnerável em função de está muito só, muito sem o amparo. Então, quer dizer, a minha saída do Flamengo não pode ser por uma coisa normal do futebol. Ela não é por causa disso. Porque o futebol é uma situação que ela tem desgaste todos os dias quando eu vou dar uma entrevista, eu tenho um desgaste com um de vocês que tem uma pergunta mais esperta, e vocês não estão errados. Vocês estão certos, você tem informações. Alguém falou alguma coisa e vocês vêm com aquela pergunta pontual, cabe, procede, que eu sei que procede, que a pergunta é verdadeira, mas eu tenho que ter um desgastezinho a ver, até sendo um pouco ignorante. Você aprende sempre para poder dar uma inibida no cara que está perguntando. Porque se você não fizer assim, você está roubado. Então isso tudo pertence. Então o desgaste, até com o atleta, faz parte do futebol. Eu não tenho que ter atletas, 30 atletas comigo. Porque desde que eu me conheço com futebol, e são 46 anos nesse negócio, você tem que escalar 11 jogadores. Então você deixou 11 satisfeitos. Aí você bota hoje 8 no banco. Esses 8 ficam mais ou menos satisfeitos. Aqueles que ficam em casa não ficam satisfeitos mais de jeito nenhum. Eles vão te xingar, vão te ofender, vão dizer que não vai. Aí o cara, o jornalista, que está fazendo a função dele, vai no cara que ficou em casa. Aí fala, o que você acha do Luxemburgo? O cara fala assim, o Luxemburgo não vale porra nenhuma, esse cara é um traíra do cacete, que não sei o quê. E vai, porque é assim que funciona o futebol. Então o desgaste no futebol vai existir com a imprensa, que é natural, você tem que minimizar os desgastes. Vai existir com a diretoria,
vai existir com os jogadores e você tem que ser firme para tomar posição. E ano passado eu cedi, vem a reciclagem, vai entender as coisas que estavam acontecendo, a vulnerabilidade da comissão técnica, dos clubes, das coisas que estão acontecendo, o poder absoluto do jogador achando que pode fazer tudo. Cedi, o Flamengo conseguiu chegar ao objetivo. Esse ano eu comuniquei à diretoria, eu e Isaías, reunião com o Veloso, com a Patrícia, com o Michel Levy, que seria difícil eu conviver com as coisas que aconteceram no ano passado, porque seria ruim para o processo, porque aí seria um desgaste não com 2, 3, seria um desgaste com 20 ou 30 jogadores que não aceitariam mais um comando onde privilégios poderiam existir. Então eu falei, eu não convivo com isso aqui. Então eu tenho que mudar para esse ano para nós conseguirmos colocar. Eu mudei. Eu comecei a colocar as coisas dentro do seu lugar. Se a diretoria não mudou, não é um problema meu. Se prefere jogar os problemas debaixo de um tapete, não é problema meu. Eu sei resolver os meus problemas e aprendi a ser profissional. E venci na minha vida profissional desta forma, com desgaste com atletas de alto nível, mas sendo profissional, nunca desgaste pessoal. Seu direito termina quando começam os meus. Eu sou pago para comandar e você tem obrigações a cumprir, independente de qualquer atleta. E graças a Deus, com todos os atletas que eu tive desgaste, por onde eu passei, eu ganhei campeonatos importantes. E a vida seguiu, o atleta continuou, atleta profissional, sendo da forma como ele é, e eu continuei sendo profissional de futebol, sendo da forma como eu sou. E nenhum dos atletas que eu puni profissionalmente virou pastor. E nem eu exacerbei no meu comando. Continuo comandando o futebol da forma como é. E me adaptando, me ajustando ao meio, que hoje é uma realidade diferente do que há um tempo, de alguns tempos atrás. Então, eu estou totalmente tranquilo dizendo o seguinte, que a minha etapa profissional do Flamengo, para que eu fui contratado, que foi em outubro de 2010, e o projeto que eu fui, não para resultado, porque até porque o meu resultado, ele vem com um projeto. Você contratar para uma coisa momentânea, não adianta que não consegue. Mas o projeto que eu fui contratado, o resultado é excelente. O Flamengo, quando eu fui contratado, eu conversei muito claro com a Patrícia, com o Michel Levy, com outros, que eu faria a gestão do futebol e que eu arriscaria a minha carreira, porque o Flamengo, acho que faltavam 10 jogos, se alguém tiver aqui, me corrija aqui, 10 ou 11 jogos, voltava para terminar em 2010 a temporada, né, de classificação, e o Flamengo perde a zona de rebaixamento. E um profissional do meu nível, com aquilo que eu alcancei já no futebol, não é legal você assumir um clube, faltando 10 rodadas, sem o seu trabalho, para você colocar e ir para a zona de rebaixamento, até no clube que eu gosto. Eu só aceitei porque eu vi que a Patrícia tinha um projeto que ela me ofereceu, que era um projeto que eu gostaria de fazer com o clube que eu sou, que eu gosto, e aceitei ali correr aquele risco. Nós não conseguimos cair, nós conseguimos manter o Flamengo na primeira divisão. Isso foi muito importante, foi a primeira etapa do projeto do nosso lado. E na segunda etapa do projeto, era esse ano passado, colocar o Flamengo na elite do futebol sul-americano. Conquista de campeonato, revelação de jogadores, otimização do centro de treinamento. Isso é um orgulho meu, isso é uma coisa que eu trago comigo com orgulho, porque quem acompanha o dia a dia do Flamengo sabe o quanto eu enfrentei de barra para manter o Flamengo treinando no Ninho do Urubu, que as pessoas queriam que voltasse para a Gávea todos os dias, eram brigas diárias para que o Flamengo fosse treinar na Gávea. Eu falava que o Flamengo só vai poder pensar em chegar a nível de trabalho, da grandeza que o clube é o maior clube do Brasil, a partir do momento que tiver um local de trabalho. Banquei aquilo ali. Então, uma coisa que eu trago comigo que me dá satisfação. Não, vamos treinar aqui, treinamos hoje, é uma realidade. E conseguimos levar o Flamengo, concluindo a etapa esse ano, para a Libertadores. E isso me deixou, assim, satisfeito, triste por sair do Flamengo. Eu acho que ainda poderia acrescentar muita coisa ao Flamengo, poderia acrescentar com o meu conhecimento profissional, com a minha capacidade profissional. Mas satisfeito de entender, para aquilo que eu fui convidado, um projeto que foi me ofertado, oferecido, eu concluí todas as etapas. E, infelizmente, a parte extracampo em um mês, que não foi a parte de futebol, até porque eu me foquei na parte de futebol e consegui realizar isso,
nós chegamos aos nossos objetivos. Então eu saio triste porque eu sou flamenguista, porque interrompemos o trabalho, mas saio com dever cumprido. Eu concluí as etapas para aquilo que eu fui convidado. Vanderlei, só um aqui.